E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e hoje nós vamos para a nossa última aula, que é referente à revisão para recuperação. Nós vamos relembrar alguns assuntos que foram postados em aulas anteriores, né? Então, nós vamos rever 3 capítulos para que vocês possam estudar e realizar a sua recuperação. Então, nós vamos relembrar a aula que foi referente ao capítulo 10. No capítulo 10, nós falamos sobre os resíduos sólidos e seu aproveitamento. Então, primeiro, a gente vai relembrar o que seria um resíduo sólido. Então, a gente chama popularmente de lixo. Então, são os resíduos que podem ser sólidos em si ou até semissólidos, tá? Aquilo que é considerado sem utilidade, que a gente não mais utiliza. A ideia é que, em vez de serem simplesmente descartados, esses resíduos sólidos eles possam ser reciclados ou reinseridos ali no ciclo de consumo. Então, ao invés de simplesmente jogarmos aquele lixo, a gente poderia descartar de uma maneira benéfica, tá? Reciclando ou reutilizando. Como é feito o reaproveitamento de resíduos sólidos? Então, quando a gente vai utilizar determinados itens e deseja realizar o seu reaproveitamento, a gente pode coletar, né, esses resíduos e separar eles conforme a composição do seu material. Primeiro, a gente tem que também ter aquela preocupação que, uma vez misturado o lixo, ele não mais vai poder passar pelo processo de reciclagem, porque um material ele pode contaminar o outro. Então, por isso que a gente tem que separar todos os itens conforme o produto que ele foi formado. E também aquele material que a gente quer reutilizar, né, quer reciclar, a gente vai fazer a higienização do mesmo e pode enviar também para trituradores, tá? Para triturar aquele material sólido e transformar ele em um novo produto. Então, é uma forma também de reciclar, pegando aquele material e produzindo outro através do processo de reciclagem. No capítulo 12, nós vamos relembrar um pouco sobre o petróleo versus a poluição ambiental. Então, quando a gente fala do petróleo, a gente já subentende que é uma substância que não é tão fácil de encontrar. É um produto que ele não é renovável, uma vez retirado da natureza. Ele não vai surgir naquele ambiente, naquele mesmo ambiente, ou vai passar milhões e milhões de anos para ressurgir, tá? É uma substância viscosa, espessa, de cor preta, né? Que a gente chama até de ouro negro, tá? Então, de tão valioso que o petróleo é. Tanto é porque a partir dele, né, a gente pode produzir vários outros itens, né? Ele vai sendo refinado e as suas substâncias vão ser utilizadas para realizar a produção de outros itens. Como eu disse a vocês, o petróleo é um óleo escuro, tá? Que
tem várias utilidades, né? Então, para a gente, o fato da produção da gasolina, da parafina, de tintas, mas ao mesmo tempo é um produto, é uma substância que ele também pode causar poluição, né? Pode causar poluição quando ele é queimado, né? Quando ocorre a combustão, e pode também causar danos à natureza, por exemplo, quando ele é lançado em um ambiente aquático, tá? Porque como ele é uma substância oleosa, um óleo escuro, ele forma uma barreira ali na região da água e vai impedir a penetração da luz solar. E isso faz com que o fitoplâncton não consiga realizar o processo de fotossíntese. Então, ali pode prejudicar os seres que estão presentes ali naquela região marinha, tá? O petróleo, ele tem a capacidade de intoxicar determinados animais marinhos, podendo causar danos seríssimos. Então, pode ali atingir o sistema nervoso daquele ser, pode causar asfixia e pode causar uma morte pelo aprisionamento do óleo que fica ali nos animais. Então, vários animais, como peixes, tartarugas marinhas, elas tendem a ser intensamente prejudicadas quando as mesmas entram em contato ali com o petróleo. No capítulo 15, nós vamos relembrar um pouco sobre o clima e seus comportamentos. Então, primeiro, a gente vai relembrar a definição de clima. Clima, ele é resultante da combinação de vários elementos climáticos. Então, a gente pode dizer que é o resultado de sucessivas ocorrências meteorológicas que vão ocorrendo ao longo do tempo. A gente diz que trata-se de um comportamento da atmosfera. Quando a gente fala sobre elementos climáticos, a gente pode citar a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a radiação solar. Então, a gente costuma confundir muito o fato do tempo e do clima. Então, a gente tem que prestar bem atenção em relação a isso. O tempo é algo que pode mudar a qualquer momento. O clima já persiste, é algo duradouro, tá? Então, a gente pode analisar, né, observar que os elementos climáticos, eles formam os atributos básicos que constituem o clima de diferentes partes do mundo. Então, se a gente for analisar as diversas regiões, cada região vai ter atributos que vão formar o seu clima específico. Então, a presença ou ausência desses elementos está condicionada a diversos outros fenômenos chamados de fatores climáticos, que vão incluir o relevo, a vegetação, a altitude e outros vários itens que vão ali atuar na formação daquele clima daquela determinada região. Até a próxima aula.